Você conquistou os 150 likes prometidos, então, como combinado, aqui está a segunda parte das descobertas arqueológicas que vão deixar qualquer um de queixo caído. Antes de mergulharmos nesse universo fascinante, não se esqueça, se ainda não é inscrito no canal e no Telegram, essa é a sua chance. O link está lá na descrição, como sempre. Agora, prepare-se para uma viagem no tempo que vai muito além do que você imaginava. Imagine um simples desenho feito por um garoto de apenas 7 anos, encontrado em Novgorod. Parece coisa de hoje, não é? Mas esse registro, feito em casca de bétula, remonta aos séculos 12 e 13. Faz parte de uma coleção rara que revela como crianças da época aprendiam a escrever as letras do alfabeto eslavo antigo. Entre os rabiscos ingênuos, mas cheios de expressão, surgem cenas de batalha, cavalos em movimento, guerreiros com elmos e capas, flechas cortando o ar e cavaleiros derrubando inimigos. São alguns dos mais antigos desenhos infantis já descobertos, uma janela direto para a criatividade e o cotidiano da Idade Média. E não são só os desenhos que impressionam. Objetos de couro, têxteis e metalurgia da época mostram um nível de sofisticação surpreendente. Tome como exemplo uma carteira do século XIII, trabalhada em couro pintado e decorada com padrões entrelaçados que imitam os desenhos de peças metálicas da mesma época. Animais estilizados e linhas geométricas revelam um artesanato que unia funcionalidade e arte. Agora, imagine o gelo derretendo lentamente em um passe de montanha na Noruega, liberando segredos há muito escondidos. Foi exatamente isso que aconteceu em 2006, no Passo de Lendreen, onde arqueólogos descobriram artefatos dos séculos III e IV. À medida que o gelo recuava, mais tesouros vinham à tona, restos de viajantes, imigrantes, até mesmo raquetes de neve usadas por vikings, sim, para cavalos. Junto a elas, pregos de ferradura, trenós, bastões de caminhada e itens do dia a dia, como luvas e túnicas. Cada peça conta uma história de sobrevivência em um ambiente hostil. Mas se você acha que isso é impressionante, espere até conhecer a gigante gravura de um felino encontrada em 2020, esculpida há mais de 2000 anos em uma colina íngreme no sul do Peru. Quase apagada pela erosão, a figura de 37 metros de comprimento, com olhos arredondados, orelhas pontudas e um longo rabo listrado, foi identificada como parte das misteriosas linhas de Nazca, Patrimônio Mundial da Unesco. Esses geoglifos, que incluem animais, plantas e formas geométricas, foram avistados pela primeira vez em 1939 por um arqueólogo americano durante um voo. Mas foi a alemã Maria Reisch, a partir de 1941, quem dedicou a vida a decifrá-los. Com a ajuda de fotos aéreas feitas pela Força Aérea Americana em 1947, ela mapeou as figuras mais conhecidas, embora o mistério completo dessas linhas ainda permaneça sem solução. E que tal uma garrafa de vinho com mais de 1.600 anos? Encontrada em 1867 em uma tumba romana na Alemanha, a garrafa de ceieira é a mais antiga conhecida, selada com cera e óleo de oliva. Seu formato único, com alças em forma de golfinhos, esconde um conteúdo que nunca foi analisado por medo de oxidação. Especialistas acreditam que o líquido, provavelmente vinho feito de uvas locais, ainda pode estar preservado, embora seu sabor, com certeza, não seja dos melhores. O curador do museu onde ela está guardada afirma que, em 25 anos, não viu nenhuma alteração visível. Um verdadeiro enigma em forma de bebida. Os segredos do passado também estão nos objetos mais simples. Chaves medievais, por exemplo, eram muito mais do que instrumentos para abrir portas, protegiam rebanhos, pertences pessoais e bens valiosos. Feitas geralmente de ligas de cobre, podiam ser de prata, chumbo, osso ou ferro, dependendo da riqueza de seu dono. Cada peça conta um pouco sobre a hierarquia e os costumes da época. Em 2021, uma descoberta revolucionária trouxe à luz os mistérios da mumificação egípcia. A egiptóloga Sophie Siod, da Universidade de Copenhague, usou um dos mais antigos manuais de mumificação já encontrados, o Papiro Carlsberg, para reconstruir o processo de balsação. Enquanto a maioria dos conhecimentos era transmitida oralmente, esse texto detalha passos surpreendentes, como a aplicação de um casulo aromático no rosto do morto. Tecidos embebidos em substâncias antibacterianas eram colocados sobre a pele em intervalos de 4 dias, num ritual que durava cerca de 70 dias. Um vislumbre raro de uma prática que fascinou o mundo por milênios. Mas nem todas as relíquias são grandiosas. Um simples novelo de fios carbonizados, encontrado na Suíça e datado de 3190 a.C., revelou-se uma peça-chave.
Feito de linho e urtiga, ele pertence ao Neolítico, muito antes do que se imaginava para técnicas têxteis na região. À primeira vista, parece apenas um pedaço de pedra com riscos, mas é uma das 10 placas descobertas entre 2014 e 2017 no norte da Inglaterra, consideradas as mais antigas obras de arte das Ilhas Britânicas. Com até 14 mil anos, seus entalhes abstratos, alguns sugerindo animais e até um rosto humano, foram feitos com cortes precisos e repetidos, indicando um propósito artístico intencional. Para os pesquisadores, essas placas são um raro testemunho da expressão criativa dos primeiros colonos da Europa, possivelmente uma forma de marcar simbolicamente novos territórios. Por fim, uma tablinha de argila com 3.600 anos, encontrada no Iraque, carrega um pedaço do Épico de Gilgamesh, um dos mais antigos textos literários da humanidade. Conhecida como a Tablinha dos Sonhos de Gilgamesh, ela foi contrabandeada para os Estados Unidos antes de ser recuperada, provando que até os tesouros mais antigos estão sujeitos aos caprichos da ganância moderna. Cada uma dessas descobertas não é apenas um objeto, é uma história esperando para ser contada. E a arqueologia, mais do que ciência, é uma máquina do tempo que nos conecta com quem veio antes. Então, fica a pergunta: o que mais está escondido, esperando para ser revelado? Acompanhe para não perder as próximas surpresas. Mas a história da Tábua dos Sonhos não termina aí. Ela é um exemplo brutal de como o tráfico ilícito de antiguidades distorce a história e enriquece criminosos às custas do patrimônio humano. Essa pequena placa de argila, com apenas 6 por 5 polegadas, escrita em acádico, carrega um fragmento do Épico de Gilgamesh onde o herói relata seus sonhos à mãe. Um tesouro inestimável, transformado em mercadoria por uma rede de falsificadores e traficantes. Em 2003, um comerciante americano de antiguidades adquiriu a tábua, quase ilegível, coberta por séculos de sujeira, e a levou para os Estados Unidos. Mas aqui começa o jogo sujo. O objeto foi vendido com uma provenância falsificada, um documento forjado afirmando que a peça fazia parte de uma caixa de artefatos de bronze comprados em um leilão em 1981. Uma mentira cuidadosamente construída para lavar seu passado obscuro. Enquanto isso, cópias da tábua eram vendidas como originais para colecionadores pelo mundo, espalhando a fraude como uma praga. O caso chegou ao auge em 2014, quando a rede de lojas Hobby Lobby, conhecida por seu Museu da Bíblia, adquiriu a peça para exibição. Mas em 2019, as autoridades interceptaram o artefato, e em 2021, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos ordenou sua confisco definitivo. A Hobby Lobby não teve escolha a não ser devolver o que nunca deveria ter saído do Iraque. Um final amargo para uma história que começou com saques e terminou com justiça, ainda que tardia. E enquanto alguns tentam roubar o passado, outros o resgatam das profundezas. Em 2019, uma âncora recuperada de um naufrágio de 1760 no Mar do Norte revelou um mistério que intrigava a Noruega há séculos. O navio, afundado em circunstâncias suspeitas, pertencia ao capitão holandês Pieter, cujo nome foi manchado por investigações da época. Encontrado por um clube de mergulho após décadas de busca, o local do naufrágio finalmente entregou suas respostas, provando que, às vezes, a história não se perde, apenas espera pelo momento certo para emergir. Mas se os oceanos guardam segredos, a Terra esconde heróis. Em abril de 2021, arqueólogos anunciaram uma descoberta eletrizante: as ruínas da casa da infância de Ben Ross, pai de Harriet Tubman, a lendária condutora da Underground Railroad. Localizada em Maryland, dentro de uma reserva natural, a propriedade revelou artefatos dos anos 1800, uma moeda de 1808, botões, tijolos, cerâmicas, que não deixam dúvidas. Aquele era o lar onde Ross cresceu, aprendendo com o pai as habilidades que mais tarde salvariam centenas de vidas. Harriet Tubman, nascida Araminta Ross por volta de 1820, foi escravizada desde criança, mas em 1844, após se casar com John Tubman, um homem livre, mudou seu nome, mais tarde, sua própria história. Seu pai, liberto em 1840, lhe ensinou a navegar pelos pântanos e florestas de Maryland, conhecimentos que se tornariam sua arma na luta pela liberdade. Aqueles artefatos não são apenas objetos, são provas de que a coragem pode nascer até nos lugares mais sombrios. E se a história humana já é fascinante, a natureza também deixa as suas marcas. Ataques de tubarão em humanos são raros hoje, mas imagine descobrir que eles já aconteciam há 3.000 anos. Em 2021, cientistas revelaram o caso mais antigo conhecido, um esqueleto japonês de 1010 a.C.,
encontrado perto do Mar de Seto, com 790 marcas de dentes afiados, provável obra de um tubarão branco ou tigre. O homem, possivelmente um pescador, não sobreviveu ao encontro. Um lembrete brutal de que, mesmo na antiguidade, o oceano ditava suas próprias regras. Essas descobertas provam que o passado está vivo, às vezes enterrado, às vezes submerso, mas sempre pronto para nos surpreender. E se você acha que já viu tudo, espere pela próxima revelação. Porque a história não é apenas o que conhecemos, é o que ainda está por vir. Então, o que achou? Compartilhe nos comentários quais dessas histórias mais te impressionou. E se você curte mistérios como esses, não deixe de conferir o filme R.E. 2019, uma homenagem à mulher que desafiou um sistema inteiro. Ah, e obrigado pelos 150 likes no último vídeo. Cada curtida e comentário ajuda a levar esse conteúdo a mais pessoas. Se quiser apoiar o canal, considere se tornar um patrocinador. E não se esqueça, a história está em toda parte, às vezes, basta cavar um pouco mais fundo. Até a próxima! Oleg Cherny aqui, desligando.